Se você é cruzeirense de verdade, já se inscreve agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir hoje pode simplesmente mudar tudo o que você imagina sobre o futuro do nosso Cruzeirão cabuloso. E já te adianto, segura a emoção, porque o que vem pela frente vai mexer com seu coração azul. Sim, estamos falando de uma reviravolta que poucos esperavam, mas que pode impactar diretamente o rumo do time nesta temporada. E calma, não se afobe, o que a gente tem para te contar é bombástico, e só os verdadeiros torcedores vão aguentar até o fim. Mas antes, pensa comigo. Você já viu um jogador ir até o exame médico para assinar contrato, com tudo certo, salário, bônus, clube preparado, e, no último segundo, desistir de tudo? Pois é, isso aconteceu, e é só o começo da história. Não sai daí, que eu vou te explicar tintim por tintim esse enredo que parece mais novela do que futebol. O nome envolvido nessa história é de um dos mais importantes do elenco atual. A torcida se apaixonou rápido, aplaudiu de pé, e agora vive com o coração na mão. Não estamos falando de um jogador qualquer. Estamos falando do camisa 10, o cérebro da equipe. O maestro de todo o esquema tático do time. Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro cercado de holofotes, expectativa e esperança. Após uma passagem marcante pelo futebol europeu e pelo mundo árabe, onde demonstrou talento, maturidade e um futebol de alto nível, sua vinda para Belo Horizonte foi vista como um verdadeiro presente para a torcida. O clube, em plena reestruturação, precisava de um nome de impacto, alguém capaz de vestir a camisa 10 e comandar o meio-campo com autoridade. E ele não decepcionou. Desde os primeiros treinos, ficou claro que se tratava de um jogador diferenciado. A qualidade técnica era visível até nos toques mais simples. Um verdadeiro maestro, que rapidamente conquistou a confiança do torcedor e o respeito do elenco. Nas 4 linhas, Matheus não só correspondeu às expectativas como superou muitas delas. Com passes precisos, dribles curtos e uma leitura de jogo acima da média, ele se tornou a engrenagem principal do esquema tático celeste. A bola passava por ele em praticamente todas as construções ofensivas. Sua presença em campo trazia equilíbrio, controle e criatividade, algo que o Cruzeiro não via há algum tempo. Além disso, mostrou personalidade ao assumir cobranças de falta, pênaltis e liderar o time em momentos decisivos. Não é à toa que, em pouco tempo, virou ídolo para muitos. A camisa 10 voltou a ter peso. Voltou a inspirar. Matheus, com sua postura discreta, mas eficiente, encarnou a alma do clube. No entanto, como tudo no futebol é dinâmico, o cenário começou a mudar. Apesar de sua dedicação dentro de campo e da paixão evidente da torcida, o assédio do mercado internacional voltou com força total. Com a abertura da primeira janela de transferências do ano, começaram as sondagens. Agentes, intermediários e clubes interessados começaram a circular em torno do nome do meia, enxergando nele um grande investimento. E com razão. Afinal, é raro encontrar um jogador com pacote completo: experiência, técnica, liderança e ainda em boa forma física. Agora, com a segunda janela prestes a se abrir, o interesse europeu se intensifica. E isso deixa a torcida com o coração na mão. O futuro de Matheus Pereira é uma incógnita que ronda os corredores da Toca da Raposa e assombra cada torcedor cruzeirense. Segundo informações divulgadas pelo site torcedores.com, o meia está novamente sendo monitorado por clubes do futebol europeu. E não é apenas um clube, mas uma verdadeira fila de interessados querendo levar o craque da Toca segunda. E pasmem, a primeira investida veio do poderoso Zenit, da Rússia. Os russos chegaram com tudo, abriram a carteira e colocaram na mesa nada menos que 12 milhões de euros, o que equivale a 70 milhões de reais na cotação da época. E mais, essa proposta ainda poderia aumentar significativamente. Isso mesmo, tem bônus, metas e cláusulas escondidas. A proposta total, se todas as condições fossem atingidas, poderia chegar a inacreditáveis 20 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 118 milhões de reais. É muito dinheiro. Uma fortuna. Um valor que, se confirmado, seria uma das maiores transações da história do Cruzeiro. E isso, claro, balançou o ambiente interno do clube. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Antes mesmo dessa oferta oficial, Matheus Pereira já tinha sinalizado que gostaria de voltar ao futebol europeu. Ele e sua família discutiram o assunto com calma, e a decisão parecia tomada. Ele queria sair. Com tudo aparentemente certo,
Matheus Pereira foi liberado pela diretoria para realizar exames médicos. Sim, torcedor, você não está sonhando. Ele chegou a ir até uma clínica em Belo Horizonte para realizar os exames e assinar com o Zenit. Tudo caminhava para um desfecho inevitável. A torcida já lamentava nas redes sociais, os portais de notícia já davam como certa saída, e os russos preparavam o anúncio oficial. Só que ninguém contava com o inesperado. Nos últimos minutos antes de assinar, Matheus Pereira tomou uma decisão inacreditável. Ele desistiu de tudo. Sim, você ouviu certo. Matheus Pereira rejeitou a proposta do Zenit, mesmo com tudo pronto, mesmo com cifras astronômicas envolvidas. Ele simplesmente decidiu continuar no Cruzeiro. A decisão pegou todo mundo de surpresa. A diretoria ficou atônita. Os russos, furiosos. A torcida, dividida entre alívio e incredulidade. O meia foi reintegrado rapidamente ao elenco e voltou a jogar como se nada tivesse acontecido. Mas os bastidores continuam fervendo. Porque agora, com a janela de transferências de julho se aproximando, tudo pode acontecer novamente. E aqui entra a parte mais preocupante dessa história. A desistência de Matheus Pereira pode ter sido apenas um adiamento da inevitável saída. Clubes da Europa seguem monitorando o jogador, que ainda é visto como uma oportunidade de mercado valiosa. Segundo pessoas ligadas ao staff do atleta, há sondagens de 2 clubes da Premier League, além de um gigante do futebol turco. E mais, o Zenit ainda não desistiu, e deve voltar à carga com uma proposta ainda mais robusta. Ou seja, a novela pode ganhar novos capítulos muito em breve, e com final diferente. E o Cruzeiro? Como fica nisso tudo? O clube, que vive um processo de reestruturação financeira, não está em posição confortável para recusar ofertas tão altas. A verdade é que o Cruzeiro precisa de dinheiro. Precisa equilibrar as contas, reforçar o elenco e manter a competitividade ao longo da temporada. Se chegar uma proposta de mais de 100 milhões de reais, será difícil resistir. Por outro lado, perder Matheus Pereira agora seria um duro golpe técnico para o time. Ele é o diferencial. É quem decide, quem dita o ritmo. Perdê-lo pode significar uma queda brusca de rendimento. E a torcida já começou a se manifestar. Nas redes sociais, há quem diga que é melhor vender logo, aproveitar a valorização e investir em peças para compor o elenco. Outros, mais emocionados, afirmam que não existe reposição à altura. E que vender Matheus Pereira, neste momento, seria abrir mão de um sonho. Um dilema que só aumenta a tensão nos bastidores. A diretoria está com a bomba no colo. E o torcedor, angustiado, só quer saber: o que vai acontecer? Fica ou vai embora? E se sair, quem chega para ocupar esse espaço? O fato é que essa história está longe de terminar. A novela Matheus Pereira promete novos capítulos, reviravoltas e muitas emoções nas próximas semanas. E não duvide, o desfecho pode acontecer de forma repentina, como num passe mágico. Um telefonema da Europa, uma proposta irrecusável, e pronto. O Cruzeiro pode perder seu camisa 10 da noite para o dia. Por isso, é fundamental ficar atento. Cada movimentação, cada sinal, cada rumor, pode ser o prenúncio de uma nova virada nessa trama que já entrou para a galeria das mais imprevisíveis do futebol brasileiro. Portanto, torcedor celeste, se você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa novela, se inscreve agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ativa o sininho das notificações para não perder nada e, claro, deixa aqui nos comentários. Você venderia Matheus Pereira por 70 milhões de reais? Ou seguraria o craque até o fim da temporada? Custe o que custar? A sua opinião é fundamental. Até o próximo vídeo, com mais uma bomba do nosso Cruzeirão cabuloso.